E aí, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja se cuidando, né? Passando álcool em gel, usando máscara. E vamos retomar aí nosso estudo, né? No capítulo sobre ambientes rurais, né? Ambientes, ó. Questões ambientais rurais, tá? A gente parou na página 194, né? Hoje a gente inicia aí na 195, falando sobre os processos erosivos, tá? A erosão no espaço rural, ela tanto acontece, né, pelo desmatamento, como também pelas práticas agropecuárias. Desmatamento, né, de uma forma mais direta, você tem ali a retirada da cobertura vegetal, isso já enfraquece o solo. Com a perda dessa cobertura vegetal, que são as árvores, o solo fica desprotegido em relação às chuvas, né? Então, o gotejamento da chuva ele já vai impactar o solo, né? Começa a dispersar os sedimentos e, além disso, ele vai provocar um processo chamado, quer ver? Calma aí, deixa eu escrever aqui para vocês. Tomara que saia legal. Eita, tá sendo horrível. Lixivi É tudo junto, tá? Que não deu espaço. Lixiviação, tá? O que é a lixiviação? Lixiviação é quando ocorre esse escoamento, né, da água da chuva sobre o solo e acaba carregando seus principais nutrientes. Isso aí vai provocar não só perda de solo, como também perda da fertilidade dessa área, tá? Além disso, essa lixiviação, dependendo, né, digamos, é um solo que está desprotegido, próximo a lagos ou próximo a algum rio, né? Toda essa camada superficial do solo que é carregada pela chuva, ela vai ser depositada no fundo do rio e dos lagos. Então isso vai provocar o chamado assoreamento, que é a diminuição da profundidade, né, de lagos e rios a partir da deposição, né, muito elevada de sedimentos. Então você, além de ter perda de solo fértil, você e anteriormente já ter perdido a floresta, né, a cobertura vegetal, você ainda tem um processo de perda de profundidade de rios e lagos. Consequentemente, o volume de água desses rios e desses lagos também irá diminuir. Então há um impacto direto também no recurso hídrico, né? A agricultura, né? A agricultura comercial, ela é praticada muitas das vezes pela monocultura. Então, durante muito tempo, você cultivando só um tipo de alimento, né, numa área, isso causa ali um desequilíbrio do solo, né? Então, por exemplo, eu planto durante 20, 30 anos no mesmo espaço algodão. O que o algodão tira do solo para ele se desenvolver, né, são série de elementos naturais ou minerais que, por exemplo, não está contido o ferro, né, o mineral. Então imagina que nessa área que eu planto 20, 30 anos, algodão tem ali, além dos minerais necessários, né, ou nutrientes necessários para o desenvolvimento do algodão, você vai ter, desculpa, você vai ter a presença também de minério de ferro. O algodão não precisa do minério de ferro, ele vai ficando acumulado. Vai havendo um grande acúmulo que aí, em determinado momento, esse acúmulo do minério de ferro vai trazer um aspecto para o solo de ferrugem. Você vai ter ali o excesso de minério de ferro, você precisa irrigar a plantação, então essa água em contato com o ferro provoca ferrugem e o solo começa a ter esse aspecto. Outros processos relacionados a diferentes plantios contínuos também geram esse tipo de impacto ao solo. Vale a pena também ressaltar
a agricultura, dependendo do tipo de alimento que você está plantando, isso gera também perda de solo. O algodão, que eu dei exemplo agora, é a forma, né, de cultivo que mais prejudica o solo anualmente, né, principalmente em relação à sua perda. Então você tem aí, por ano, uma área, né, de plantio de algodão, perdas acima de 1 tonelada de solo. E aí, por que isso ocorre? É um tipo de cultivo onde a planta não protege de forma alguma, né, o solo. Então, como forma de atenuar, e a gente vai ver até mais para frente aí técnicas de manejo de solo, atenuar esses impactos, hoje em dia a gente vê muito plantio de intercalado algodão com algum outro tipo de vegetal que traga, né, essa proteção para o solo, né, e diminua esse impacto. A, a pecuária, né, também provoca perda de solo anualmente, né, são quase meia tonelada anual de perda de solo pela criação de gado. Além disso, o gado bovino, né, boi, vaca, eles são muito pesados. Então, durante muito tempo confinado no mesmo espaço, eles compactam o solo, né? O solo ele é cheio de poros, são sedimentos que estão ali próximos, mas não estão unidos, né, colados. E a forma como eles estão dispostos facilita a passagem de ar, de água, né, micro-organismos. O pisoteamento vai compactando, unindo esses sedimentos e transformando esse solo durante, né, 10, 20, 30, 40 anos em verdadeira rocha sedimentar, né? Uma rocha a partir da aglutinação, da junção de sedimentos. E aí, consequentemente, acaba trazendo, né, a morte desse solo. Tá ok? Seguindo aí na 195, tem ali, né, falando ainda sobre o assoreamento dos rios. Aqui uma imagem, né, isso aqui era um ribeirão, é um rio, né, de pequeno porte. E devido, ó, nas margens, você percebam que à direita, deixa eu circular aqui, só tem, vou fiz besteira, a gente só tem ali capim, né, que não traz nenhuma proteção ao solo. Do lado esquerdo a mesma coisa. Olha o barranco aqui, ó. Isso tudo aqui já desceu para o fundo do rio. Perdeu a profundidade devido ao acúmulo de sedimentos e olha o que aconteceu. Você tem agora só pequenos cursos de água onde antes, né, tinha ali toda essa área coberta pelo ribeirão, tá? É importante, que eu esqueci até de falar ali no processo erosivo, que... Deixa eu fazer um negócio aqui. As margens estejam sempre aí, ó, a árvore florestadas. Por quê? As raízes dessas árvores que são responsáveis por segurar o solo. E aí quando ocorrem as chuvas, além de não há o gotejamento, nem aquela lixiviação que eu falei. O solo fica contido devido à força das raízes, tá? Então por isso aqui ocorreu esse assoreamento. Você não tem nenhuma árvore, que é a chamada mata ciliar ou mata de galeria, que são, né, essas coberturas vegetais que ficam ao longo das margens dos rios e impedem, né, o assoreamento desses rios. Tá bom? Uh, esse processo erosivo ele pode ser classificado, tá? Em 3 etapas, né, de processo erosivo. A primeira delas, os sulcos, aí temos as ravinas e as vossorocas, tá? Os sulcos, deixa eu passar para a última imagem, vocês vão entender. Os sulcos são essas pequenas rachaduras aqui que a gente está vendo. Deixa eu também sublinhar ou circular. Ó, aqui na parte de cima
só está tendo essas rachaduras, correto? Isso são sulcos. Quando essas rachaduras apresentam um aprofundamento, aí eu já vou voltar aqui para cima, a gente tem, aqui ó, essas aqui são as ravinas. Tá vendo? Aqueles sulcos começaram a ganhar mais profundidade, né? E aí formam as ravinas. E quando essas ravinas não há, né, uma contenção desse processo erosivo, essas ravinas se tornam vossorocas. Você vê que além dos sulcos e os espaços, ele abriu muito mais, né? Essas vossorocas, por exemplo, se você não conter o processo erosivo, elas podem se estender por quilômetros de extensão e mais de algumas dezenas de metros de profundidade. Né? Há alguns meses eu estava vendo um documentário sobre esses processos erosivos da agricultura. Mostrou um agricultor aqui do Brasil. Ele levou 10 anos para conter uma vossoroca de 900 metros de extensão e 15 metros de profundidade. E como ele conseguiu conter? É um trabalho cansativo, né? Plantando mudas de árvores nativas para conter o solo. Mas até que essas raízes se firmassem no solo, ocorreram períodos de chuva que arrancou boa parte, né, desse reflorestamento, e aí ele foi obrigado novamente a reflorestar para conter. Né? E aí, 10 anos depois, a área ainda apresenta, né, esse buraco, mas a gente não vê mais o solo. Todo ele está coberto por uma cobertura vegetal. Tá? Seguindo, né, um dos efeitos para conter esses processos erosivos, sulcos, ravinas e volsorocas, é a chamada barreira verde, né, onde está iniciando o processo de abertura, né, desses sulcos. Se cria, ó, o que eu ia falar, se planta uma barreira de árvores para que essas ajudem na contenção da lixiviação, né? E, consequentemente, com o desenvolvimento dessas árvores, segure o solo e tem ali um processo também de proteção, essa área de abertura dos sulcos, com, desculpa, com o gotejamento das chuvas, tá bom? Seguindo, nós temos aí a 196, tá? Falando, esse texto aí é interessante vocês lerem, que falam dessa barreira verde com árvores e também o plantio de árvores leguminosas para ajudar na preservação, né, ou diminuir os impactos do solo. Tem essas duas perguntinhas, é interessante, façam, tá? Esses dois exercícios da 197. Então, seguindo aí, nós chegamos na 197 com as técnicas de manejo adequado dos solos, tá? O que é o manejo adequado? Nada mais do que o uso, né, correto ou que atenue os impactos ambientais, tá? E para que isso ocorra, você deve ter conhecimento das características, né, do local, o tipo de solo, o clima, de que forma esse solo é usado, né, para que você tenha técnicas adequadas, né, ou que utilize técnicas adequadas para que não ocorra esses impactos, tá ok? Dentre as técnicas utilizadas, a gente vai classificar, a gente classifica elas, né, em 3 tipos. São técnicas de caráter vegetativo, edáfico e mecânico. Tá? A de caráter vegetativo, ela tem como objetivo proteger o solo dos processos erosivos e parte do princípio, né, do reflorestamento de áreas que sofrem com desmatamento ou do florestamento, né, que é o cultivo de espécies em uma área, tá? Onde antes, claro, não havia, né, essa cobertura vegetal. O edáfico, assim como os 3, né, tem caráter de conter os processos erosivos, mas também ele vai ajudar na fertilidade do solo.
O caráter edáfico passa pelo controle de queimadas, adubação verde, que é reposição, né, com restos de vegetais, adubação química, aí já com produtos químicos, né, industrializados, claro, com todo um planejamento, né, um conhecimento do solo para que não haja um impacto muito forte, né, desses adubos químicos e também o adubo orgânico, que é a partir, né, do uso, né, das fezes de animais, que são os estercos, e outras matérias orgânicas. Ainda tem a questão da calagem, que é um processo de correção do solo. Vocês estão no oitavo, acho que ainda não começaram a ver química, né? O solo ele apresenta diferentes características, né, a partir dos seus nutrientes. Então, por exemplo, ele pode ter ali alguns minerais que deixam o solo mais ácido. Uma acidez muito elevada impede o plantio. Para que isso seja corrigido, por exemplo, eles colocam cálcio, né, no solo, e aí o cálcio vai conseguir diminuir a acidez, tornando esse solo, né, agricultável. Beleza? Então, seguindo aí, caráter edáfico e o caráter mecânico, tá? Além de proteger do processo, né, erosivo, é um mecanismo a partir de estruturas, né, feitas pelo homem para que se tenha diminuição da lixiviação, né, da velocidade da água das chuvas, e diminuindo essa velocidade, ao invés de a água carregar parte do solo, a água vai infiltrar no solo e aí, por consequência, né, ajudando a repor a água das jazidas hídricas, tá? Dentre as técnicas de caráter mecânico, primeira é a associação de culturas, né? Você vai ter dois tipos de culturas sendo cultivadas juntas para minimizar o processo erosivo. Aqui no livro, deixa eu ver qual é o exemplo. Algodão com feijão. Então você vai plantar, né, uma fileira de algodão. Aí depois vem uma fileira de feijão. Por quê? O algodão é uma planta, né, é uma espécie de vegetal, de planta, né, sem muitas folhas. Tem mais galhos e o algodão em si. Então ela não dá quase nenhuma proteção para o solo, por exemplo, em relação às chuvas. Já o feijão é um pequeno arbusto, né, com galho, cheio de folhas, e isso faz com que, na verdade, nem um arbusto, né, ele é uma... Cara, tá fugindo o nome da espécie. Oh, meu Deus. Caraca. Como se fosse uma planta trepadeira, né? Ele vai se expandindo, né? Então o feijão ele acaba com ele tem folhas largas e como ele se espalha pelo solo, ele forma com essas folhas largas uma grande cobertura vegetal desse solo, impedindo, né, um processo erosivo muito intenso pelas chuvas, tá? Além da associação, a gente tem o terraceamento, deixa eu deixar aqui a imagem. Então, o que a gente dá para perceber? Esse terraceamento é praticado em áreas com grande inclinação, principalmente em costas, né? Então, eles fazem esse tipo de terraços ou degraus para que... Deixa eu fazer um risco aqui, ó. Onde eu riscar de vermelho, onde é plantado. Aqui o azul, tá vendo? Eu botei um pintinho azul, uma pinta azul. O que é? A diferença de altitude, como se fosse um degrau. Então, aqui o vermelho está mais alto que aqui embaixo nesse risco verde. Ele vai fazendo degraus ou terraços, para que conforme a água da chuva escorra pela encosta, ela não desça com grande velocidade. É só você observar, né? Você está numa rampa.
você joga um balde de água, a velocidade com que a água escorre nessa rampa é muito maior do que uma água que escorre descendo o degrau de uma escada. Ele ganha velocidade quando ele desce de um degrau para o outro e perde quando chega na base dessa escada. Tá bom? E aí é muito comum no Sudeste Asiático, porque o relevo é muito acidentado, tá? Além do terraceamento, nós temos as curvas de nível. Então você tem um solo com uma declividade, né? Aí a gente chama de cotas altimétricas. E que assim, no mesmo efeito que seria no terraceamento, só que uma encosta tem uma declividade muito maior, para que você impeça o escoamento da água com maior velocidade, você faz esse tipo de morrinhos aqui, ó, tá vendo? Deixa eu tentar acompanhar eles. Vou botar a linha azul. Tá vendo? Não tem esses morrinhos aqui. Isso aí é para que a água da chuva não ganhe velocidade conforme ela alcance, né, áreas do solo que sejam mais baixas do que a outra. E, por consequência, claro, diminuindo, né, o processo erosivo. Tá bom? Para finalizar, aqui na 198, a gente tem 10 práticas sustentáveis na agricultura para preservar e conservar o solo e o meio ambiente. Tá? Então vamos dar uma olhada aí. A primeira, integrar lavoura, pecuária e floresta. Né? Você vai cultivar espécies de árvores, com alguns cultivos de grãos, né, e cereais, e animais, tá? Isso faz com que você tenha ali as árvores, uma proteção direta ao solo, né? Os grãos, o excedente ou que não for aproveitado, né, na colheita já vai servir, por exemplo, de alimento para esse gado. E o gado ainda contribuindo, né, com a adubação desse solo. Segundo, descarte correto de embalagens. Um grave problema na nossa agricultura é que os trabalhadores, né, os agricultores, jogam adubos químicos, herbicidas, fertilizantes no solo e antes de jogar fora a embalagem desses produtos químicos, normalmente eles lavam, né, em lagos ou rios próximos à sua área de cultivo. Isso aí acaba contribuindo, né, claro, para a contaminação desse recurso hídrico. Controle das queimadas. Né? As queimadas, a gente tem a queimada controlada, e aí é essa principalmente que a gente está falando de controle. Por quê? Alguns agricultores, para facilitar a limpeza do solo, né, a retirada da cobertura vegetal, preferem queimar essa cobertura vegetal de forma controlada, claro, para não se expandir, e fica mais fácil ele limpar o solo para depois cultivar ou ter a sua criação. O grande problema, essa queimada pode perder o controle, né, e atingir grandes extensões de terra, e um dos principais é que tira ou diminui a fertilidade do solo devido ao processo de queima, né? Aquela matéria orgânica que está na superfície do solo também vai queimar, consequentemente diminuindo a sua fertilidade. Adubação verde, química, orgânica e calagem, né? Adubação verde, todos os processos a gente já viu, mais ali em cima. Florestamento e reflorestamento a gente também já viu. Sexto item, recuperação de pastagens, tá? Como eu falei lá em cima, o pisoteamento do gado pode trazer impactos, né? Compactar o solo e iniciar um processo chamado de arenização. Então, o solo, que é uma área, né, coberta com sedimentos e fertilidade, ela se torna areia, né, perdendo toda a sua fertilidade. Consequentemente, a gente considera ali a morte do solo quando ele se torna areia, tá?
A recuperação das pastagens consiste na integração lavoura com pecuária, tá? Como uma forma de você atenuar os impactos do solo e até mesmo aumentar os lucros na sua propriedade. Manejo integrado de pragas, tá? É uma técnica onde você vai ter ali alguma espécie, né, de inseto, animal, principalmente insetos, que tem como principal fonte de alimento as pragas que atingem a sua lavoura. Né? Então, por exemplo, no plantio de soja, uma das espécies, né, que atacam, a gente pode dizer assim, a planta são as joaninhas. Oh, é o. Caraca, agora fugiu o nome da... Coxilhão não, coxilhão são fungos. A gente pode até pegar os coxilhão, porque aí a coisa também faz isso, né? Mas é a broca que eu queria falar, que é uma praga que acaba danificando as sementes de soja. E aí o que é usado para diminuir essa broca? Joaninhas. Então, controladamente, algumas joaninhas são colocadas na área de cultivo e isso faz com que diminua, né, a atuação dessas brocas. Mas isso deve ser controlado para que não haja um desequilíbrio e posteriormente, né, essas espécies que você colocou ali para te ajudar passem a te prejudicar. Oitavo, cordões de vegetação permanente, barreiras vivas e faixas de vegetação. A barreira verde, né, que eu falei, que faz com que você tenha ali uma área de proteção às áreas de cultivo e tenha uma diminuição dos processos erosivos no solo. Nono, a rotação de cultura, né, você diferenciar de tempos em tempos as espécies que você está cultivando para que mantenha ali uma diversidade biológica, a fertilidade do solo e até mesmo controlar pragas, tá? E por último, o sistema de plantio direto, né, que é dividido em 3 etapas: colheita, a distribuição dos restos da cultura, né, antecessora, para que forme uma palha sobre o solo, e os herbicidas na hora do plantio, tá? Ele é extremamente eficiente no controle de erosão e também no processo de manter, né, a fertilidade do solo, beleza? Então a gente finaliza aí. Vocês têm ainda, além da... Foi 197 que eu falei? Deixa eu só olhar aqui de novo, galera. É ali, aqueles exercícios que estão na 196, essas duas questões da 196 e também as questões da página 199, tá? 196 e 199. E além dos exercícios do site do SAI. Beleza? Qualquer dúvida, só chamar aí no Classroom, galera.